Abramos nossas Bíblias agora em Atos, capítulo 2. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47. Esse será o texto usado como base para a mensagem desta noite, dando sequência às exposições no livro de Atos que nós temos feito. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreender a Tua palavra, para que ela, sendo semeada em nosso coração com fidelidade, cresça e frutifique. E nós, então, sejamos frutos da Tua palavra semeada em nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto é sequência do anterior que nós pegamos na semana passada. Você se lembra que a semana passada Pedro fez a pregação dele no Pentecostes. Então, em Jerusalém, na festa de Pentecostes, que é o 50º dia depois da imolação do cordeiro. Então, depois da festa da Páscoa, tinha a festa do Pentecostes, já prevista no Antigo Testamento, que era o dia 50 depois da imolação do cordeiro. Você lembra muito bem que o Senhor Jesus Cristo passou 40 dias com os apóstolos e com os discípulos depois de ter feito a obra de expiação. E aí então agora, mais ou menos depois de uns 10 dias, a igreja está reunida e nessa reunião em Jerusalém, o Espírito Santo desce sobre eles e eles passam a falar em línguas que eram idiomas de outras nações, as grandezas de Deus. E então Pedro aproveita essa oportunidade, aproveita o ensejo para fazer uma pregação. E ele então diz: irmãos, o que está acontecendo aqui é alguma coisa que já foi prevista, ela foi profetizada por Deus lá em Joel. Ele já disse que derramaria o seu Espírito por causa de Cristo, por causa daquilo que ele realizou. E vocês mataram esse Jesus. Vocês foram os responsáveis por ele ter morrido. E aí então a pregação mexe com as pessoas, e o texto diz que compungindo-se-lhes o coração, ou seja, como se literalmente uma faca tivesse cortado o coração deles, é essa palavra no literal, uma faca que corta o coração. Eles então demonstram arrependimento, fé, recebem o Espírito Santo, condicionados à igreja, aos 120 que estavam ali então congregados e que passaram a falar em línguas. Agora uma igreja de 120 passa a ser de 3.120 pessoas. E aí então Lucas vai registrar como essas pessoas viviam. Então ele começa: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeira verdade que esse texto revela que é necessário que nós saibamos é que igreja persevera. A verdadeira igreja, ela sempre persevera. Veja por esse prisma, veja por esse ângulo. Eu e você pode ser que tenhamos problemas na nossa família, mas você persevera em tentar manter a unidade e as coisas boas na sua família. Pode ser que você tenha problema no seu trabalho e você persevera para que lá as coisas continuem bem, para que elas deem certo. Você pode ter problema na sua vizinhança, mas você persevera para que esses problemas sejam dirimidos, para que eles não se tornem um grande problema, e você tenta manter então uma convivência pacífica dentro da sua casa, no seu trabalho ou na sua família. E quando chega na igreja, acontece alguma coisa, a gente faz o quê? Eu não quero mais. Eu não quero mais participar.
Que inconsistência é essa? A igreja é local daqueles que perseveram. É local daquelas pessoas que ativamente se reúnem. E que se reúnem debaixo dessas 4 coisas, ou debaixo desses 4 princípios. Eles perseveram na doutrina dos apóstolos, é a primeira coisa. A verdadeira igreja, então, persevera em conhecer a doutrina dos apóstolos. Nós mencionamos nas semanas passadas que os apóstolos foram únicos. Que quando, então, Judas trai e morre, eles adicionam Matias ao colégio apostólico, e o colégio apostólico está completo. Esses são os apóstolos, não há outros. E na história da igreja não houve outros, além do apóstolo Paulo, que foi chamado fora de tempo, mas que foi reconhecido pelo colégio apostólico como um apóstolo verdadeiro. Tirando esses, meus irmãos, não tem outros apóstolos. Já faz 2000 anos que não existem apóstolos no meio da igreja. Porque os apóstolos tiveram um ofício especial. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar no ensino da palavra. Porque o apóstolo tinha a prerrogativa de escrever inspiradamente. Ele tinha a condição de, à luz do Antigo Testamento, para o Novo Testamento, trazer uma doutrina que fosse observada por toda a igreja. Nesse pequeno texto que John Stott escreveu, que eu coloquei no boletim, ele fala que se houvesse apóstolos depois dessa era, seria necessário que eles escrevessem alguma coisa para que toda a igreja pudesse ser, então, estar debaixo do ensino apostólico. Então, se você é apóstolo hoje, escreve alguma coisa aí para a gente observar, que a gente vai colocar no cano do Novo Testamento. Não é bem assim. Então, se não é bem assim, você não é apóstolo. Pronto. Simples. Perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar naquilo que eles registraram como doutrina inspirada, inerrante e infalível. E é isso que a igreja fazia. Eles perseveravam no ensino verdadeiro da palavra. Eles tinham os apóstolos acompanhando-os ali, mas eles perseveravam naquilo que os apóstolos estavam ensinando e que foi registrado no Novo Testamento, que nós também temos. Nós também temos condição de perseverar na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque Deus fez registrar a doutrina dos apóstolos na palavra. Então nós também perseveramos na doutrina dos apóstolos. E essa é uma perseverança, irmãos. Quantos não são aqueles que esquecem-se que a igreja não é um lugar somente de afinidades de pessoas, mas é um lugar que a doutrina precisa ser pura. Se a doutrina não for pura, você não tem uma igreja de Cristo ali. Essa é a resolução do Novo Testamento. Foi isso que os próprios apóstolos ensinaram. Então não podemos fazer um em detrimento do outro. Nós vamos perceber que perseverar na doutrina dos apóstolos, me parece pelo menos, que é condição essencial para que as outras coisas aconteçam também. Por isso ele coloca primeiro, Lucas. Ele registra primeiro isso, para que as outras coisas pareçam que vão em cascata. Se nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, certamente nós também perseveraremos em outras coisas. Por exemplo, na comunhão. Interessante que nós não somos chamados a criar comunhão, nós somos chamados a perseverar na comunhão que recebemos. Nós somos chamados a, lembre-se que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, nós temos que não criar o vínculo que existe entre nós. O vínculo já foi criado. Nós devemos preservar a unidade no vínculo da paz. Preservar. Nós já recebemos unidade. Nós já recebemos a unidade que vem da doutrina dos apóstolos e do texto que nós lemos na nossa liturgia de João, capítulo 17, na oração sacerdotal. Por isso que o Senhor Jesus diz: Pai, a minha oração é para que eles sejam um como eu sou contigo. E isso é, todas as vezes que a igreja verdadeira se reúne, isso é consagradamente colocado para nós. Isso é realizado. Todas as vezes que, como nós lemos o Salmo 133,
a igreja se reúne debaixo da bênção de Deus, a unidade da igreja é vista de maneira mais clara, de maneira mais visível. E o texto que o Senhor Jesus Cristo se refere à nossa unidade é demonstrado. Óbvio que ele se complementará, ou ele terá um cumprimento cabal no fim dos tempos. Porque a oração do Senhor Jesus Cristo, Pai, a minha oração é para que onde eu estou, estejam eles também. Nós estaremos onde Ele está. Mas todas as vezes que a igreja se reúne para adoração, todas as vezes que ela se reúne ao redor do ensino apostólico, ela cumpre a oração de Jesus Cristo da unidade, para que eles sejam um, como eu sou, ó Pai, contigo. Então, outra lição que vem aqui, meu querido irmão, é que nós devemos preservar na comunhão, perseverar na comunhão. A comunhão é algo que nós precisamos ativamente ter responsabilidade sobre isso. E como eu mencionei o exemplo dizendo que se nós temos problemas, nós perseveramos nesses ambientes. Só que aqui não tem problema registrado, por enquanto. Aqui, eles perseveravam sem que houvesse um problema. E como os problemas nos afastam da comunhão, quando na verdade eles deveriam nos aproximar dela. Nós vamos perceber que a igreja continua em comunhão quando os problemas surgem no meio do povo. Quando os problemas surgem, eles continuam em comunhão. Então nós somos chamados a perseverar na comunhão, no partir do pão, tomar refeições juntos. Aqui o partir do pão, nesse primeiro versículo, refere-se literalmente às refeições. A igreja vivia junta, e nós vamos perceber isso. Eles perseveravam em ter refeições juntos. Hoje, talvez, isso não faz tanto sentido para nós, porque hoje nós perdemos a questão de que você uma refeição significa você ter os mesmos ideais, você comungar das mesmas verdades. Então hoje, se você vai a um restaurante, você senta em qualquer lugar. Alguém senta do seu lado, não importa, você está ali comendo a sua refeição. Mas naquele contexto, você tomar uma refeição com alguém significa você ter total comunhão com aquela pessoa. Você comunga dos ideais, das verdades que ela também comunga. Por isso que o Novo Testamento vai dizer que com alguns falsos mestres, nós não devemos nos associar e nem comer com eles. Por que nem comer com eles? Porque é pecado comer com um falso mestre do lado? Não, porque você tomar uma refeição junto com alguém nesse contexto, é você estar comungando dos mesmos ideais, das mesmas verdades que ele está trazendo. Então aqui perceba, a unidade ela permanece, mas ela permanece em comunhão. Na perseverança que eu e você temos que ter de fazer com que a igreja esteja ativamente em comunhão. Ativamente buscando a comunhão uns com os outros. Ela já existe. Ela é preservada por nós, mas ela já existe. Nós não precisamos fazer um clubinho com para que então criemos comunhão com alguém. Não é assim que a igreja ela permanece na comunhão. Não é nos ideais que eu tenho, nos ideais que você tem. Não. É naquilo que a palavra revela das verdades do Evangelho. É aqui que está a nossa unidade. E é ao redor dele que nós nos assentamos para tomar refeições, para comungar dos mesmos ideais. Para dizer que nós somos irmãos, como o Salmo 133 falou. A reunião dos irmãos do Salmo 133 é das 12 tribos de Davi. É a reunião daqueles irmãos ali que procedem do mesmo ascendente, vamos dizer assim. Todos eles procedem de Abraão. Mas espiritualmente é a reunião daqueles todos que têm a mesma fé de Abraão. Como é bom e agradável estarem reunidos os irmãos. Reunidos em culto e reunidos comendo juntos. E crente é bom para comer, não é? Crente é alguém maravilhoso para a gente comer junto. Nós deveríamos preservar isso. Nos esforçar para perseverar na comunhão. Porque nós temos literalmente tudo em comum. Nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Salvador, nós temos a mesma família,
Perceba. Comunhão, é isso que significa. E estar ali no partir do pão, e uma outra perseverança, a última do versículo, perseverar. Como eu já mencionei, não existe igreja sem oração. Não existe perseverança na oração. É uma perseverança individual, pessoal. Cada um é responsável por manter uma vida de oração diante de Deus, mas também nas reuniões que eles fazem, eles perderam as orações. Não existe, então, vida verdadeira da igreja sem oração. Não existe. A oração é a dependência máxima que eu e você temos de Deus, demonstrando que tudo é dele, é a sua vontade, e que nós somos pequenos, nós somos ínfimos, e Ele é o Senhor de toda a história, Ele é o Senhor da glória. Nós nos reunimos quando está tudo bem, e nos reunimos para orar quando as coisas também vão mal. E nós vamos ver que não vai demorar muito. Semana que vem as coisas já vão começar a ficar meio ruins. Semana que vem elas vão começar a ficar meio ruins. Então perceba, irmãos, nós precisamos aprender a perseverar. Essa é a primeira lição desse texto. A igreja persevera. A igreja é daqueles que perseveram. A igreja não é dos que retrocedem. A igreja não é dos que desistem. A igreja é daqueles que perseveram. Próximo. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Percebe que como ele coloca de maneira coletiva, que todos perseveravam, mas agora ele explicita que em cada alma havia temor. Ou seja, a coletividade era fruto da individualidade. Porque eles tinham então uma vida piedosa particularmente, essa vida transparecia na coletividade da igreja. O temor que eles tinham era diário. Por isso que nós lemos Efésios capítulo 5 na nossa liturgia. Para demonstrar que o enchimento do Espírito é uma responsabilidade pessoal que cada um de nós tem. Mas como que nós teremos uma igreja cheia do Espírito? Quando cada um, individualmente, estiver preocupado com isso. Estiver temendo a Deus em todos os seus caminhos. Essa é a ideia que o texto quer passar. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Perceba que os apóstolos eram os responsáveis por fazer os prodígios e os sinais. É muito importante você entender isso, porque em toda a história da igreja, desde o Antigo até o Novo Testamento, foi concedida a poucas pessoas o dom necessário para que prodígios e sinais pudessem ter sido feitos, irmãos. Ele nunca foi distribuído dessa maneira na igreja, como infelizmente as pessoas tendem a entender. Não. Os prodígios e sinais, eles sempre acompanhavam uma pequena parcela do povo de Deus durante a história. Sempre. Tanto que se você olhar para o Antigo Testamento, qual foi um dos pouquíssimos profetas que realizou sinais? Eliseu. Eliseu ele ressuscitou uma criança e ele fez flutuar um machado. Mas dos outros? Isaías, Jeremias, Daniel. O único sinal que ele fez é os leões interagirem com ele, vamos dizer assim, né? Mas você percebe no Antigo Testamento, haviam poucos que realizavam sinais. O Novo Testamento continua com a mesma estrutura. A igreja dos 3.120 que estavam ali naquele momento, todos eles cheios do Espírito, quem realizava sinais e prodígios? Os apóstolos. Eram eles. Por isso eles tinham um ofício especial no meio da igreja que cessou, que temos agora somente o seu ensino apostólico registrado na Escritura. Agora a unidade da igreja e a mútua cooperação. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Duas verdades essenciais nesse texto. A primeira delas é que não é necessário que você entregue todos os seus bens para a igreja. Não é necessário. Não é isso que o texto está dizendo. Pastor, para fazer parte da igreja tem que entregar meus bens? Não, você não precisa. Não é isso que o texto está dizendo. A segunda coisa que ele também não está dizendo,
que havia um tipo de comunismo entre a igreja primitiva. Que eles vendiam tudo e distribuíam igualzinho para todo mundo e agora todo mundo vive feliz desse jeito. Também não era isso que ele está dizendo. Está dizendo exatamente o oposto. Está dizendo que cada um tinha a sua propriedade privada, cada um tinha os seus pertences, os seus bens, o seu dinheiro, mas o que eles tinham? Desprendimento para auxiliar irmãos que precisavam. É isso que eles tinham. Eles tinham desprendimento para auxiliar os irmãos que precisavam. Olha só, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Quando surgiu uma demanda, uma necessidade, o que eles faziam? Não, pastor, olha, eu tenho um carro, eu vou vender, comprar um mais barato, porque esse dinheiro eu quero deixar aqui para ajudar o irmão. Não, olha, eu tenho aqui um terreno, a gente vai ver que teve alguém que vendeu um terreno. Eu tenho um terreno, eu vou vender esse terreno, vou ficar com parte do dinheiro, mas essa oferta eu quero dar aqui para poder auxiliar os nossos irmãos lá. Lembre-se que aqui, meus irmãos, a oferta não auxiliava só a igreja de Jerusalém, mas todas as outras igrejas, eram feitas coletas. O apóstolo Paulo comenta em 2 Coríntios que era feito coletas nas igrejas mais ricas para levar para as igrejas mais pobres, que tinham carência, que tinham necessidade. É isso que o texto está dizendo. Pessoas altruístas, pessoas que elas não viam os seus próprios bens como um meio de obter riqueza. Não. Elas viam como um meio de auxiliar aqueles que precisavam. Isso é muito importante no meio da igreja, irmãos. Às vezes, nós, por arrogância mesmo, irmãos, por coração duro, nós deixamos a situação chegar até o fundo do poço para falar com alguém. E alguém tinha a solução para nos ajudar no meio da igreja, que ia resolver nossa vida, e a gente não fala. Isso é a ideia de ter tudo em comum. Às vezes nós não comungamos, nós não temos convivência, viver junto, para que conhecendo uns aos outros, nós tenhamos condição de ajudar uns aos outros. Essa é a ideia da vida da igreja. As pessoas, elas se conhecem para que possam se auxiliar mutuamente, a dependência que elas têm umas das outras. Elas não vivem suas vidas particulares, só se encontram no domingo para adorar o mesmo Deus, voltam para casa, aí depois no outro domingo é a mesma coisa, e durante a semana você não conhece ninguém, você não fala com ninguém, não. A igreja tem essa beleza de prestar auxílio quando nós mais precisamos. Às vezes pode ser um auxílio material, mas às vezes pode ser um auxílio de um aconselhamento, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Às vezes é um auxílio só de um desabafo que você precisa dizer de uma circunstância que está acontecendo na sua vida, e é a igreja que vai te ajudar, irmão. É ela que estará de portas abertas para te ajudar, sempre. Sempre. E óbvio, com questões materiais, se for necessário. É a igreja que vai te ajudar, pode ter certeza absoluta, porque é isso que espelha o que esse texto está dizendo. As pessoas se conheciam e elas tinham condição e desprendimento para ajudar uns aos outros quando fosse necessário. E é isso que nós precisamos aprender enquanto igreja. E novamente ele enfatiza, ele até qualifica a perseverança, uma perseverança diária. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Não era assim, só um pouquinho. Unânimes. Diariamente perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa. Agora, o partir do pão parece-nos mais a Santa Ceia do Senhor. Agora, nesse contexto, parece-nos mais. Por quê? E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora parece que sim, eles então perseveravam em manter os sacramentos no meio da igreja. O sacramento de preservação, que é a Santa Ceia. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Eles viviam uma vida de louvor a Deus, irmãos. E isso era visível. Por isso que lemos Efésios 5. A vida de uma pessoa cheia do Espírito é visível. Ela é visível só não no meio da igreja, mas ela é visível para as pessoas que estão ao redor da igreja, para as pessoas que estão observando a igreja. E interessantemente, em todo o livro de Atos, a maioria das vezes o povo não é o problema da igreja. O problema da igreja às vezes são as instituições, o Estado, os judaizantes, as organizações, né? Mas o povo em si não às vezes representa um problema para a igreja. Isso já nos mostra, meus irmãos, que uma vida de testemunho, como Deus deseja, não vai causar problema para o povo. Muito pelo contrário. As pessoas vão olhar para nós e vão ver em nós uma comunidade de fé e uma comunidade de amor que se auxilia, que se ajuda, que se ama. O povo, é engraçado, nunca é um problema em Atos. O problema você vai ver daqui a pouco são os judaizantes. Você vai ver, é o Sinédrio. Você vai ver, é o Império Romano. Esses são problemas, e esses são problemas até o fim dos tempos para a igreja. Porque são eles que querem determinar ser nossos deuses. Eles querem concorrer com Deus na nossa vida. Agora o povo em si, não. Então, o povo olhando para o nosso testemunho faz o quê? Glorifica a Deus por causa do nosso testemunho, que é a oração que o Senhor Jesus Cristo fez, para que sejam um e o mundo creia que tu me enviaste. As pessoas olhando a nossa comunhão, olhando o nosso amor, olhando o nosso desprendimento, olhando tudo aquilo que esse texto revela, possam dizer assim: olha, realmente Deus está no meio deles. Realmente nós vemos Deus na vida daquela igreja por causa disso. E óbvio que ao mesmo tempo que nós temos uma responsabilidade em perseverar nessas coisas, Deus soberanamente vai agindo na história. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É Deus quem acrescenta o povo à igreja. É Ele que acrescenta. Nós testemunhamos, lembre-se, uma palavra muito importante em Atos, testemunho. Então a igreja testemunha para que Deus faça a obra. Nós não vamos convencer ninguém, nós não vamos transformar ninguém, nós vamos testemunhar com a nossa vida, com as nossas palavras, e Deus vai fazer a obra dele. Ele vai convencer as pessoas e trazê-las à igreja. Mas ele vai por quê? Porque nós pregamos o Evangelho. Porque nós demonstramos amor aos nossos irmãos. Porque nós comungamos, nós temos comunhão uns com os outros. E quando as pessoas olham a nossa comunhão, olham o amor que nós temos, elas olham a beleza de Deus na nossa vida, elas ficam impactadas. E através disso, Deus vai acrescentando pessoas à igreja. Não porque nós temos poder algum, porque nós temos condição alguma, porque nós somos bons mesmo. Não. Porque nós buscamos perseverar na dependência do Espírito, naquilo que Deus nos ordena perseverar. E então, o próprio Deus vai fazendo isso na sua igreja, adicionando pessoas. Meu irmão, você já pensou em desistir da igreja? Engraçado, né? Você já pensou em desistir da igreja? Esse texto está dizendo: não faça isso. Jamais faça isso. Jamais pense nisso. Mas ao mesmo tempo é necessário um alerta. Nem todas as igrejas que se dizem igrejas o são. Infelizmente hoje, irmãos, talvez períodos atrás a gente até poderia com mais tranquilidade dizer: olha, se você encontrar uma boa igreja, mas hoje o conceito de boa igreja está esfacelado. Quer dizer, o conceito é o mesmo, é que a maioria das igrejas está esfacelada. E
quando você encontra uma igreja assim, persevere. Quando você encontrar uma igreja como descrita aqui, persevere. Essa é a vontade de Deus. Uma igreja que está baseada na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que tem comunhão. Uma igreja que as pessoas se amam e querem estar juntas e próximas. Uma igreja que persevera na oração. Quando você encontrar uma igreja assim, persevere, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nós desistamos, não é que nós retrocedamos, não, é que nós perseveremos, é que nós continuamente, com a responsabilidade que Ele nos deu, com problemas ou sem, nós estejamos perseverando no meio do seu povo. Deus não criou crentes autônomos, que são um fim em si mesmo. Deus criou crentes dependentes uns dos outros. Ele criou crentes para adicioná-los à igreja. É isso que ele está dizendo no último versículo. Ele criou crentes para adicioná-los à igreja. Não para que eles vivam sozinhos, não para que eles vivam de maneira autossuficiente, não. Para que eles vivam na dependência de Deus e na dependência mútua de uns dos outros. E Deus vai quebrando as nossas barreiras, as nossas resistências, e vai fazendo com que o nosso amor cresça, a nossa comunhão seja cada vez mais vista, e a sua beleza, a beleza de Deus, seja enxergada em nós. É isso que nós esperamos, não só da nossa própria igreja, mas esperamos até o fim dos tempos. Esperamos que a verdadeira igreja de todos os salvos em todas as épocas se reúna de uma vez por todas para ter uma comunhão perfeita com o Senhor Jesus Cristo eternamente. E lá nós teremos uma comunhão como aqui nós não podemos ter nunca, porque aqui nós temos a comunhão com o pecado. Lá nossa comunhão vai ser sem pecado. Se aqui na comunhão com o pecado nós já podemos relatar quantas bênçãos, quantas maravilhas nós já temos na reunião da igreja, ou seja, como Deus dispensa sua bênção e sua graça sobre nós, e nós desfrutamos disso. Imagina, com toda a igreja, literalmente, de todas as épocas, eternamente, e o Senhor Jesus Cristo presente conosco. Realmente vai ser uma eternidade maravilhosa, que começa com a perseverança aqui e agora. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos para ele, vamos orar. Depois da oração, impetrarei a bênção. Senhor, quando nós olhamos para a Tua palavra, nós literalmente trememos diante dela. Porque temos uma grande responsabilidade de perseverar na doutrina, na comunhão, na nossa unidade e também nas orações. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Ajuda-nos a não sermos autossuficientes, ajuda-nos a sermos dependentes mutuamente uns dos outros, a preservarmos a unidade que recebemos e a fazer com que, quando o mundo olhe para nós, eles vejam verdadeiramente que o Senhor está no nosso meio, que nós nos amamos, que nós nos dedicamos uns aos outros, que nós temos a Tua palavra como única regra de fé e prática. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, tem misericórdia. Concede perseverança a todos aqueles que são adicionados à igreja, e que a Tua graça seja vista em nossa vida, tanto individualmente quanto coletivamente. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém.